Eu gostaria de chamar um VT onde mamães mandaram por celular pra gente alguns depoimentos falando sobre birra. Então vamos conferir? Eu sou a Carol, eu sou pedagoga e sou mãe do Gael, de 2 anos. Falando um pouquinho sobre a birra, como pedagoga, eu já conhecia essa fase, né, dos 2 anos, que é a fase onde a birra se intensifica. E porque a criança, ela já tem as vontades próprias, ela já tem os desejos dela, ela já sabe muito bem o que ela quer, mas ela ainda não sabe se expressar. E além disso, ela também não sabe lidar com a frustração. Então, ela acaba se expressando da maneira diferente, né, que é a birra, né? E é um momento bem complicado e tenso para as famílias, para as mães, porque a gente acaba não sabendo como lidar com isso. Quando a gente está muito cansado também, ou quando a gente está em lugares públicos, isso fica muito difícil, porque a impressão é de que as pessoas, elas esperam que a gente tenha uma atitude punitiva, que a gente fique bravo, ou que a gente faça alguma coisa, e não resolve, né? Muitas vezes não adianta fazer isso. Então, assim, aqui em casa a gente tem lidado com a birra de uma maneira um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Quando o Gael começa a fazer birra, se ele estiver em algum lugar que não vá se machucar, eu deixo. Se ele não tiver, eu coloco ele na cama. Eu deixo ele se expressar daquela maneira, né? Eu só vou intervir mesmo se ele estiver em perigo ou estiver querendo machucar alguém. Do contrário, eu espero ele se acalmar. Eu fico sempre por perto, sabe? Pra ele perceber que eu tô ali. Independente da atitude que ele tá tendo, eu tô ali. E é muito gostoso porque quando ele começa a se acalmar, ele vem pra perto. E aí, muitas vezes ele pede um abraço, ou ele vem procurando um carinho, se ajeitando no colo. E aí, nesse momento, a gente se conecta e eu uso a frase mágica aqui. Filho, vamos conversar? Então, a gente conversa e eu explico pra ele que aquilo não podia fazer, ou o porquê daquilo, que eu entendo que ele está bravo, ou que ele está nervoso, ou que ele está triste, mas que eu não podia fazer o que ele queria naquele momento, né? E quando ele também fez alguma coisa que não foi legal, se ele tentou bater em alguém ou algo do tipo, eu também explico que ele não gostaria que fosse com ele, que aquilo não é legal. E aí fica tudo mais tranquilo. Quando as coisas estão um pouco difíceis, para eu manter a calma, eu tento pensar refletir bastante que eu sou adulta da relação, né? Então, eu penso, bom, eu tenho que ficar equilibrada, a criança é ele, eu sou adulta, eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que estar centrada, eu tenho que mostrar pra ele que aquilo também não está me atingindo, né? E desse jeito a gente tem conseguido lidar com essas birras, elas têm diminuído bastante e tá dando certo aqui. E é muito amor mesmo, porque essa fase passa e tudo vai ficar um pouco mais tranquilo. Mãe de primeira viagem, gêmeas, e como que eu lido com as birras das meninas que hoje estão com N 4 meses? Então, eu vou citar uma coisa que acontece frequentemente, quase que diariamente. Toda vez que eu vou tirar algo das mãos delas, ou chamo atenção por alguma coisa que elas estão fazendo que não deve fazer, vem aquela birra, né? Eu brinco que parece coisa de comercial, achei que eu nunca fosse passar por isso. Então, se joga no chão, cai de joelho, chora, faz caras e bocas, faz todo aquele drama. E como que eu lido com essa birra, né? Porque, assim, elas não me vencem pelo cansaço. Eu falo, não deixe que aquilo mexa comigo a ponto de eu ceder. Então, eu sou muito firme com elas, né? Muito delicada, com muito carinho, mas eu sou muito firme. Então, normalmente, eu abaixo no mesmo nível que elas. Explico por que eu fiz aquilo, por que eu tirei, por que eu tô chamando a atenção. E falo que não adianta chorar, não adianta fazer esse draminha. Ainda bem que não adianta fazer esse draminha porque a mamãe não vai poder fazer nada. Entendeu? Eu não vou poder te devolver. Eu confesso como se eu estivesse falando, acho, com gente grande. Às vezes eu penso assim, elas não devem nem estar entendendo o que eu tô falando. Mas é a minha maneira de lidar com isso. Porque, é claro, gente, muitas pessoas falam, mas como é que você consegue? Eu tenho vontade de, pegar pelo pescoço. E claro que dá vontade, porque aquilo, né, te irrita de alguma forma, te tira do sério, ainda mais a gente que trabalha fora e tudo mais. Mas eu acho que a gente não pode ser vencido pelo cansaço, pela exaustão, pelo estresse, né? Então a gente tem que tentar corrigir isso de forma delicada, de forma madura.
Então a minha forma de lidar com as birrinhas das meninas é essa, sempre abaixar, explicar o porquê que eu estou fazendo aquilo e muito seriamente e de forma delicada falar que não adianta fazer, né, dar esse show, vamos dizer, que a mamãe não vai poder fazer nada. E o que que acontece no final? Elas levantam e saem como se nada tivesse acontecido, entendeu? A gente vê que aquilo é uma birra, que é uma encenação. E tem dado certo, né? Se eu tô fazendo certo ou errado, eu ainda não sei, mas é uma forma que eu achei que me deixa segura e que eu acho que eu tô criando de forma, educando de forma carinhosa as meninas, não passando a mão na cabeça, mas, não sei, tá? Eu acho que tá legal. Pra primeira viagem, vamos ver o que é criar e educar os filhos, né? Quando a gente tá falando de lidar com birras